Quando a gente pensa em armadura, a gente pensa logo no Homem de Ferro, mas entenda que a gente não pensa em ganhar ou não lembra é que antes do universo cinematográfico Marvel, o Tony Stark não era um herói importante assim. Ele tinha umas armaduras legais e tudo mais, mas na real, a DC, os caras chegam em outro nível quando a gente fala em armadura, e você vai conhecer algumas delas agora. Seguindo a mesma lógica da Marvel, já dá pra saber que a maioria das armaduras da DC foram feitas pelo Batman. Acontece que, realmente, galera, o Batman faz armaduras bem melhores que as do Homem de Ferro, porque no geral, os armadores do Homem de Ferro só vão ficando mais poderosos, mas resistentes. Poucas têm uma finalidade, com exceção da Hulkbuster e algumas poucas. Na DC, as armaduras parecem ter mais uma finalidade mesmo, sabe? E aí que brilha a estrela do Bruce Wayne. Só que também não é o único a fazer armadura na DC. Tem muito mais coisa por lá, temos materiais se sentindo bem absurdo no universo DC. Então, é real que as armaduras DC batem feio no Homem de Ferro, e eu vou mostrar para você agora. Só para vocês terem uma ideia, a armadura Tanagariana. Tanagar é o planeta onde nasceu o Katar Hol, que é mais conhecido aqui na Terra como Gavião Negro. Se conhecer ele como aquele cara porradeiro é porque o povo de Tanagar é bem chegado numa guerra, eles gostam de pancadaria, e por isso que ele desenvolveu armaduras bem resistentes, muito boas, excluindo aquelas armaduras daquelas peças que o próprio Gavião Negro. Além da Mulher Gavião e vários outros Tanagarianos, todos eles gostam dessas peças amadoras. Elas são uma coisa tecnológica, como o Homem de Ferro, que atira para tudo quanto é lado, mas essas armaduras são feitas com um metal conhecido como Infi, que é uma das coisas mais resistentes que existe no universo DC. Foi revelado recentemente que esse metal é um monometal mais resistente que existe, inclusive chamado de Novo Metal. Então, sim, pelo menos em resistência, as armaduras Tanagarianas, como a do Gavião Negro, são melhores, sim. Batman do futuro. O Batman do futuro não é o Bruce Wayne, é o Terry McGinnis. Acontece que o Bruce se aposentou e criou essa armadura pro Terry em uma Gotham City bem mais futurística do que é normal. Essa armadura do Batman do futuro, galera, é absurdamente tecnológica. Nem precisa de um traje, mas é basicamente uma armadura. Ela protege o Terry, ainda tem aquele monte de bate-coisa que o Batman está acostumado a carregar por aí. Aquele cinto de utilidades e tudo mais. Mas esquece, neste caso, que não precisa mais de nada disso. Na verdade, essa armadura, considerada futurística até mesmo para os padrões de Gotham do futuro, é o futuro do futuro, entendeu? Sabe quando o Tony Stark vai conseguir fazer algo assim? Nunca. Lanterna Verde. Aí você pode estar se perguntando, mas o Lanterna Verde não tem armadura. Mas calma, nerd, raciocina comigo. Se o Lanterna Verde consegue criar qualquer coisa pela força de vontade do usuário desse anel, por que ele não criaria uma armadura? Já foi mostrado várias vezes nos quadrinhos e vários Lanternas Verdes criando armaduras tanto para lutar como para outras coisas, tipo viajar voando pelo espaço. Até o Hal Jordan, que é o primeiro Lanterna Verde da Terra, que nem tinha noção nenhuma do que ele poderia fazer, o tamanho do poder dele chegou a criar uma armadura em volta do próprio corpo. Só que é mais legal, a armadura tem resistência da força de vontade do Lanterna, ou seja, quanto maior a força de vontade, mais resistente, mais poderosa pode ser, assim como tudo que o anel materializa. Lex Luthor. Essa aqui já é uma armadura mais próxima, mais parecida com o que o Homem de Ferro costuma fazer, digamos assim. Ela é toda tecnológica. Na verdade, as várias versões dessa armadura do Lex Luthor vão ficando cada vez mais apelonas tecnologicamente. E, a essa altura do campeonato, dá para dizer que é bem mais forte que a do Homem de Ferro. Está sempre evoluindo. Pensa bem, galera, um cara que faz armadura para ganhar do Superman não pode ser qualquer coisa, né? E principalmente a versão mais recente, que aparece logo depois que o universo DC sofreu o reboot. Essa versão é mais apelona ainda. Ele fez a armadura não só para vencer o Superman, mas para substituir o Superman. Ela tem o S no peito.
Essa nova armadura do Lex Luthor aguentou sair na porrada com a Liga da Justiça inteira, o Apocalipse, o Brainiac e hordas de monstros de Apocalipse mandados pelo Darkseid. O Lex Luthor saiu de tudo isso ileso, como o careca inglês que nada teme, sozinho. Ou seja, essa armadura não é brincadeira e é bem mais forte que qualquer coisa que o Tony Stark tenha feito. Hellbat. Outra criação absurda do Batman é chamada de armadura Hellbat. É temida por todo mundo, até porque aquele visual dela é de botar medo em qualquer um. Ela basicamente deixa o Batman muito mais forte e resistente, além de ter as clássicas baticoisinhas de sempre. O problema da Hellbat é que ela funciona baseada no metabolismo do próprio usuário. Ela suga a força vital de quem usa a armadura. Então, realmente, não é para ser usada por qualquer um. A primeira vez que o Batman usou a Hellbat foi quando o filho dele, o Damian Wayne, ficou preso em Apocalipse, e o Batman se infiltrou lá, entrou na surdina na base do Darkseid e ainda teve que sair na porrada com Kalibak, filho do Darkseid, que basicamente é um deus. Aguentou bem, por isso que a Hellbat é guardada na torre de vigilância, não fica na Batcaverna e só é usada quando realmente não tem outro jeito. Mas é um equipamento absurdo de combate que o Batman criou. É quase uma Hulkbuster, só que mais forte ainda. Elemento X. O Elemento X é, na verdade, um material que foi introduzido na DC há pouco tempo. Ele surgiu nos quadrinhos há pouco tempo, é desse elemento X que as caixas-mãe, caixas-pai são feitas, entre outras coisas. Esse material, galera, é descrito basicamente como a força da criação em forma sólida. Naquele arco Dark Knights, Metal, o Batman, a Mulher Maravilha e o Superman. Os três ganham armaduras de elemento X para lutar contra o universo sombrio, porque o elemento X tem toda uma coisa simbólica com ele, representando a vida, representando a esperança e tudo de bom. Com outro multiverso sombrio, ninguém sabe exatamente a força dessas armaduras, já que elas só foram usadas uma vez, mas eu nem preciso falar que o Tony Stark come poeira aqui de novo. Justice Buster. Agora, a galera segura, é difícil que qualquer coisa, qualquer armadura mesmo na DC, supere a Justice Buster. Como não poderia deixar de citar, era uma criação de quem? Do Batman. E é feita basicamente para vencer a Liga da Justiça inteira. É a Hulkbuster levada à 10ª potência. Pensa nisso. Vamos lá. Para vencer a Mulher Maravilha, a Justice Buster veio equipada com um laço que foi feito por Hefesto ao mesmo tempo em que ele fez um laço da Diana. Só que tinha uma contraparte mágica. Ele cria ilusões e anula o poder do laço dela. Contra o Aquaman, a armadura faz ela ter uma espuma de carbonato de magnésio que basicamente suga toda a umidade do entorno dela, inclusive do corpo do próprio Aquaman. E é claro que ele pensou em um jeito de neutralizar o Superman. Defesa, a primeira coisa que pensou, né? Ele colocou praticamente um sol vermelho em miniatura em cada um dos punhos da armadura. E isso para poder descer o sarrafo no kryptoniano. Essa armadura é muito bem planejada. Provavelmente, essa criação mais absurda do Batman, a coisa mais incrível que ele já criou. E olha que já criou muita coisa. E assim, eu nem consigo imaginar o Tony Stark criando uma armadura para cada membro dos Vingadores. Isso é típico do Batman. Então, pensar no Tony fazendo isso é impossível. E tem várias outras armaduras que já surgiram na DC muito mais poderosas do que qualquer coisa que o Homem de Ferro tenha feito. Lembrando, logicamente, que eu estou falando de armaduras tipo a Hulkbuster, que o Tony conseguiu usar, mas essa armadura foi feita para ele exclusivamente. Então não conta. Se estou comparando essas armaduras todas com armaduras feitas pelo Tony, então não deixe de comentar se lembra de alguma outra maneira que deixei de falar. Comenta para dar um feedback bacana e se inscreve no canal. Até a próxima, galera!